Bora lá. Agora eu estou gravando a nossa aula. Quem for entrando vai pegando o bonde andando. Vai depois, escutando depois. Eu gravo todas as nossas aulas, vamos começar a combinar aqui. Eu gravo as aulas, porque depois, se vocês precisarem assistir, vai ter o canal, eu tenho um canal no YouTube, que é onde é só para aula. Aí eu passo para vocês, e vocês acabam assistindo a aula, porque tem uns alunos que são mais escritos, eles gostam de escrever, então eles pegam, assistem uma, duas, três, quatro vezes, para poder conseguir chegar, para entender. Então, por esse motivo, que eu... Pode deixar. É por esse motivo que eu acabo fazendo isso, gravando a aula. Porque talvez no primeiro momento eu falei, eu entendi, professor, mas aí não consegui entender. Estava meio difícil. Então, eu prefiro deixá-la gravada, aonde vocês acabam assistindo de novo o vídeo. Tá? Então, é isso que eu quero passar em primeiro lugar. Então, nós vamos gravar as aulas, perfeito? Outra coisa que eu faço, eu gosto de mandar para vocês um material antes meu, eu gravando já. Então, eu gravo o material todinho, mando às 19 horas e combino para vocês entrar num certo horário para a gente poder discutir o assunto de saúde pública, que é muito importante, tá? Mas é isso a gente vai conversar. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Eu vou me apresentar, eu sou o professor Everaldo, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu sei que está uma euforia para as aulas presenciais. É muito gostoso quando a gente vai começar a nossa vida de enfermagem. Eu quero falar para vocês que este primeiro momento... vocês aí, nesse momento de pandemia, foi um dos cursos que... Professor, Oi? tem uma música no fundo que não tá dando para ouvir muito o que o senhor tá falando. Ah, tem uma música no fundo? Deixa eu ver aqui o que é. O que é. Já mandei a música embora. Sabe o que é? É que eu uso muito o Facebook. Então, eu sou um adepto ainda da Fazenda Feliz. Mas tudo bem. Eu sou o professor Everaldo, fui coordenador do Colégio ESA Santo Amaro e fui coordenador de estágio de Itaquera, tá? Vou falar minha primeira graduação, gostaria que ninguém saísse correndo, tá? Em 1990 eu me formei, me graduei em professor de matemática e física. Quem gosta? Ninguém, né? E fui funcionário público por muitos anos, né? Trabalhei minha vida todinha em saúde pública, né? Numa UBS, e depois eu fui convidado para ser gerente. Eu fui chefe administrativo por 24 anos só, tá? Essa carinha de jovem, eu tô 51 anos, estou fazendo 52 agora, em fevereiro, dia 28. Se nós tivermos, não vai dar porque é no domingo, nós vamos estar juntos, senão a gente fazia uma festinha, um doce. Então, depois eu me graduei em enfermeiro. Hoje, trabalhei em alguns locais, vou falar a minha especialidade, algumas mulheres vão me amar, os maridos aí que estiverem perto vão me odiar. Eu sou especialista em saúde da mulher. Eu faço parto. Tá? E também tenho especialidade de docência, obstetriz, perfeito, física e matemática. Sou gerontólogo, né, minha segunda especialização, docente para poder dar aula, e hoje faço mestrado em gerontologia com ênfase em saúde pública.
tá? Daqui a um tempinho, acho que até o final do ano eu já sou mestre. E depois vou fazer doutorado também. Então, assim, o que eu espero de cada um de vocês? Que vocês subam no patamar maior. Né? Que vocês façam auxiliar, que vocês façam o técnico, que vocês façam enfermeiros, que a gente se encontre para a gente poder ser futuros colegas, né? Isso é importante, gente. É quando vocês decidiram entrar para fazer, para cuidar, né? O processo de cuidar é muito bonito, é muito gostoso. Então, quando eu decidi, professor, falam para mim que, em uma certa idade, não existe idade para enfermagem. A enfermagem abraça todo mundo, independente, tá? De qualquer coisa, eles abraçam. E aí, o que eu falo muito para vocês, quando eu falo que é um sonho, o primeiro passo vocês já deram. Não deixa nada desestimular vocês. Eu sei que muita coisa é difícil, não deixa desestimular vocês. Vai para frente, não se importa com lá atrás, olha sempre para frente, porque vocês chegam longe. Vocês podem trabalhar em 1, 2, 3 hospitais, vocês podem trabalhar 6 horas, 12 horas, um dia sim, um dia não, pode trabalhar à noite. Então tem uma gama, né? Se vocês entrarem em hospitais que pagam aí para um auxiliar quase 2.800, para um técnico 3 e pouco. Então, assim, é de se querer, né? É de querer estudar, é de querer ir atrás. Porque, vamos falar, o dinheiro conta. Conta muito, né? Não adianta porque eu estou aqui, eu sei que é por amor, mas também estamos pelo dinheiro, porque todo mundo precisa trabalhar, perfeito? Então, assim, nesse primeiro tópico que a gente aí está falando, sejam todos bem-vindos, sejam todos abraçados. Então, eu vou trabalhar com essa metodologia. Qual vai ser a metodologia que eu vou trabalhar com vocês? Neste primeiro momento, vou sempre ter aula online com vocês, não vou deixar de chamar vocês para a gente conversar, mas eu vou mandar o material antes para vocês. Eu vou gravar, depois vocês vão ver, vou mandar o PowerPoint, que eu já montei hoje para vocês, porque assim, hoje me convidaram para dar aula para vocês. Me mandaram o material, como eu já conheço, né, tudo isso, então vai ficar muito mais fácil para mim. Mas o que eu quero falar para vocês, hoje nós temos uma gama aí, né? Nós vamos falar de PSF, nós vamos falar de vacina, nós vamos falar de SUS, a Lei 8080, nós vamos falar de um monte de coisa, né? Nós vamos falar dos 4 eixos, que é importante, né? Para a gente poder conhecer. Então, nós vamos falar numa gama, né? E aí eu vou trabalhar com vocês em dois sentidos. Primeiro, eu mando a aula para vocês vão ler, vocês vão escutar eu falando, né? Ou vai ter um vídeo meu, um vídeo pequenininho do lado, e passando o PowerPoint para vocês poderem aí. Aí vocês vão fazer. Sei que tem gente com aquelas caras de nerd aí, né? Que eu tô dando um monte de nerd. Aí vocês vão lá anotar e escrever assim. Eu preciso disso. Tá? Então, quando a gente comenta com vocês uma coisa, é importante. É do vizinho, do passarinho, tá? Que ele chegar. Então, quando a gente... anotei. O professor comentou que quando eu falo de 3 esferas, essas esferas, quando eu estou falando de âmbito municipal, de âmbito federal e de âmbito estadual. Então, aquele nerd eu sei que vai anotar e vai falar, professor, por que essas 3 esferas acontecem desse jeito? O que vem a ser essas esferas? Tenho certeza que vai acontecer isso. E sabe que a nossa aula começa a render? Porque um pergunta, fica uma dúvida do outro, e a gente faz um feedback mais gostoso. Do que ficar uma aula, só eu falo, só vocês escutam. Só eu falo, só vocês escutam. Fica chatíssimo. Então, eu gosto de abrir discussão. E assim, posso ser sincero com todos vocês? Não existe pergunta burra.
não existe pergunta errada. Existe pergunta que todo mundo quer entender. Independente. Eu vou usar assim, os que estão aqui na frente dá para eu ver. O Jeremias pergunta uma coisa para mim. É a dúvida da Aline, ou pode ser a dúvida do Venâncio, né? Ou pode ser a dúvida da Michele. Então, assim, e isso me ajuda a trabalhar, porque a Michele fala, agora eu entendi, professor. Por quê? Eu posso explicar de um jeito, quando o Jeremias me perguntou de um jeito, aí eu falei de outro para ele poder entender, aí fica mais fácil para vocês. Então, eu gosto de trabalhar assim, nesse feedback. Tudo bem para vocês? Todo mundo concorda? Então, sempre nós vamos trabalhar assim. Eu sempre lido com a maioria. Eu estou com 52 pessoas, né? Então, essas 52 pessoas, a gente está fazendo um acordo. Então, eu vou mandar sempre. Vou fazer o quê? Às 19 horas, ou mais ou menos umas 18 horas, eu posto conteúdo para vocês. Tanto na plataforma, como eu mando no grupo da gente. Perfeito? Vou mandar nos dois, porque tem hora que você não consegue. Você saiu, precisou resolver um problema, você está no ônibus. Opa, dá para eu escutar o meu professor falando. Abaixa o link e escuta eu falando. Opa, peraí, o professor está falando, está explicando. Tá, perfeito. Opa, uma dúvida aqui. Peraí, deixa eu ver o que é isso. PSF, Programa de Saúde da Família. Quem trabalha no PSF? Como é formado o PSF? Como que eu posso fazer? Opa, então já vai tendo... Vamos abrir discussão, isso vai ser muito importante, tá? Outra coisa que eu vou pedir para vocês. Neste primeiro momento, na aula de hoje, eu vou apresentar um PowerPoint, perfeito? Vou apresentar um PowerPoint, só que aí eu não consigo ver o que vocês escrevem. Aí vocês vão ter que perguntar. Porque quando eu viro para o PowerPoint, eu não consigo ver vocês. Eu só consigo ver a minha tela. Vocês vão conseguir me ver e ver o meu PowerPoint. Mas eu não consigo ver vocês. E nem consigo ver o chat. Então, nosso combinado vai ser o seguinte. Professor, eu não entendi isso. Pode me parar. Não tem problema nenhum. E eu explico o que vocês querem saber. Perfeito? Legal, o Carlos já trabalhou no PSF, muito legal. Tá? Então, assim, vamos trocar ideias, perfeito? Porque a Adriana também. Então, assim, eu sei que elas faziam um certo distrito, um certo bairro perto da casa dela, ela conhece toda aquela população, Sabrina também. E aí é um monte de coisa. Então, a gente vai ter aí um monte de relato gostoso, né? Acaba tomando café na casa do seu munícipe, né? E aí sucessivamente. Então a gente vai ver que é gostoso trabalhar no PSF, né? Porque a gente, além da gente trabalhar no bairro, a gente conhece as pessoas, né? Então, se encontra na feira. A minha consulta foi marcada? Essa semana marcaram a minha consulta? Olha, eu tenho que fazer um exame. Você marcou? Né? Então, eu já vi muito disso, né? Eu nunca trabalhei no PSF, mas trabalhei numa instituição que tinha o PSF. Então, assim, se encontra na feira, parece que são amigas há anos, ó. Né? E a gente vê, porque eu ia fazer visita. E só falar um pouquinho do PSF, só para vocês entenderem. Quando a gente fala do PSF, o enfermeiro, quando entra na casa da pessoa, quando ele vai na casa de vocês, eles não podem ficar fazendo isso. O enfermeiro, ele tem que ter um olhar holístico. Ele, olhando para frente, ele conseguiu enxergar a casa inteira. Porque é falta de educação você fazer isso, ó. Ficar olhando. Você tem que, automaticamente, a sua visão passa os 4 cantos. Você consegue saber que na casa da pessoa tem uma mancha no teto, que a pia está cheia de louça, que a casa está suja, mas sem ficar fazendo isso. É só olhando aqui. Tá? Então, nós vamos aprender tudo isso. Como que eu chego na casa da pessoa? A mesma coisa, se chegar numa casa de uma pessoa, tem muitos cachorros, e tá fedendo, você faz assim. É crucial. A pessoa automaticamente... Minha casa tá fedendo?
Ai, que chato, né? Você fingir. Então, você faz o seguinte, você respira antes de entrar, respira 3, 4 vezes, chega na casa da pessoa, faz cara de alface. Qual que é a cara de alface? Vou mostrar para vocês. Essa cara do nada, que você não tá olhando pro nada, sabe? A Paula Roberta, eu acho que ela faz de vez em quando a cara do nada. Deu para perceber ali. Olhando a carinha de vocês, né, a gente vai se identificando. Então, é assim, a cara de alface é como... O alface, ele é gostoso, tem hora que sem sal ele é horrível. Então, tem gente que gosta com sal, tem gente que gosta sem sal. Então, é isso que nós vamos trabalhar. As minhas aulas, gente, não é aquelas aulas monótonas, que a gente fica aqui, ó, ai, só o professor que fala. Ai, não, eu não sou desse jeito. Daqui a pouco eu chamo um e falo, fulano, bora lá. O que você entendeu? Ai, professor, não entendi nada. Então, bora começar do começo, não entendeu? Eu vou ensinar de novo. Tá? Eu não tenho problema de ensinar 1, 2, 3, quantas vezes vocês precisarem. Mas sabe o que eu quero? Que vocês sejam sinceros comigo. Independente de qualquer coisa. Professor, não entendi. Eu não gostaria de ver lá no grupo, a aula eu não gostei, porque não gosto disso. Professor, eu não entendi, ele conseguiu me levar para um outro lado para eu entender. Mas me fala na hora. Não adianta ser depois, porque eu não consigo saber o que muda o que é. Tudo bem? Então, vamos combinar isso. Tá com dúvida, não fica com vergonha porque o seu colega entendeu. O que eu quero é que aquele que não entendeu me pergunte. Sabe por quê? Porque como eu dei muita aula, então, assim, eu sei que o coleguinha do lado não entendeu bulufas de nada. Ele tá com aquela cara de alface. Imagina só. Tô entendendo nada dessa aula, tá falando inglês ou japonês, esse infeliz desse professor. Então, se você me pergunta, eu não tenho esse tipo de problema de mostrar para vocês, de tentar mostrar de outra maneira, tá? Então, assim, conversa comigo. Ó, pode conversar, pode perguntar, não tem problema nenhum. A sala não está cheia, não. Tem aluno que está falando que não está conseguindo entrar. O que está acontecendo, gente? Deixa eu ver. Deixa eu dar atenção, porque... Poxa, não estou escutando. Pode entrar, dá para entrar, pode entrar. Estou escutando. Já baixei. Boa noite, pessoal. Eu não estou conseguindo entrar na aula. Já baixei. Cliquei no link, mas não está indo. Que pai tem. Olha, é difícil. Espera aí. Oi. Ó, vamos conhecer primeiro o que tem aqui. Se vocês estão no celular, PSF, Programa de Saúde da Família, perfeito. PSF, Programa de Saúde. Programa da Saúde da Família. Aqui embaixo vocês têm um link onde fala que a minha aula é Saúde Pública. Depois tem um cadeadinho que só eu posso bloquear a aula. Aí depois tem um microfone, onde vocês podem desligar. Para sair, é no telefone do meio. E para desligar a câmera, alguma coisa, desliga aqui. Levantar a mão, esse apresentar agora. Vocês não usam, só se estiver apresentando um trabalho. Agora vamos falar sobre métodos avaliativos, que é o mais importante, né? Tá me ouvindo? Não é mais importante? Tá me ouvindo? Quem está falando? Ah, não. É o marido da Cristiane. Sou médico. Ah, legal. Então, só para vocês entender tudo isso. Como que nós vamos trabalhar nesse sentido de avaliação? Vocês terão 2 avaliações, aonde eu vou falar, aonde nós vamos fazer? Pelo Google Forms.
que é o Google Forms? Eu mando para vocês e vocês entram. Eu entendo o que acontece com cada um. Né? Toda a minha aula, eu trabalho de um método. A minha metodologia vai ajudar muito vocês. Nós somos 62 alunos. E como que nós vamos trabalhar essa metodologia? Eu vou pegar tudo que nós tivemos e vou fazer algumas coisas. Então, bora lá. Sabrina foi fazer uma visita domiciliar em uma residência X, aonde encontrou uma paciente com hipertensão, perfeito? E aí, o que nós vamos trabalhar? O que eu vou pedir? Por que ela chegou nesse nível? Aonde está o medicamento? Aonde estão as coisas dela que ele está fazendo? Então, tudo isso a gente vai trabalhar juntos. Mais para a gente conhecer um pouquinho. A metodologia e trabalhos e atividades todos os dias. Geralmente, no final do meu PowerPoint, sempre vai ter um bis para você. Ou um Kinder Ovo. Quando a gente abre, é uma surpresa. Então, sempre vai ter, assim, uma atividade valendo um ponto. Lembrando que, se eu der 4 atividades e uma prova, a prova vale 6 e a atividade vai somar 4. Vai ter atividade que eu vou falar, vai valer meio, mas posso dar 2 atividades na outra semana, valendo mais 1,5 ponto. Para isso, sempre eu vou ter um trabalho com vocês assim. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho da nossa dinâmica, como vai funcionar. Perfeito? E aí é isso. Agora vocês querem falar, perguntar? Sei que todos estavam eufóricos para começar essa aula. A professora Valquíria, que ia ser a professora de vocês, mas aconteceu um problema. Mas, assim, vamos deixar esse posto menor de lado. Vamos aí começar a nossa aula. Agora vocês têm o professor Everaldo. É o famoso estudo de caso do professor. Tawane já me conhece? Porque meus estudos de caso são famosos. Precisa ficar com esse olho não, Aline. Eu não mordo. Tá? E aí, ó, se alguém pedir para entrar, me avisem, tá? Porque aí eu não consigo ver. Tela inteira. Vocês vão me ver 2 agora. É eu. Quem quer falar alguma coisa, eu não consigo ver o chat. Esse é meu filho. O que você quer? O que você quer? Vem, Alice. Professor, quando nós fizemos a matrícula, eles falaram que teria 3 aulas presenciais. Então, essas 3 aulas não terá mais? Vai ter. Vai ter as 3 aulas presencial. Tudo aquilo que foi avisado para vocês, vai ter. Você já não lembra, por favor? Olá, gente. Aqui é o professor Everaldo. E vamos começar hoje a 4ª aula de mim. Ué? Professor, para mim não aparece a tela, só aparece a sua imagem mesmo. Peraí, já vai aparecer. Espera, Aqui já vai também, aparecer. aqui também, tá aparecendo. Obrigada. Espera que já aparece para você. Deixa eu só... Isso aqui foi da aula de micologia, que eu acabei gravando, não gravei por cima. Ó, então, eu vou deixar aqui só para vocês verem uma
que é para vocês escutarem eu falando. Então, é desse jeito que vocês vão escutar a minha aula. Alguém pedindo para entrar? Alguém não, é bastante gente. Tá dando para ver já o seu? Aqui não. Aqui tá bom. Espera só um pouquinho, tá? Ó, vê se vai aparecer agora. Olá, gente, aqui é o professor Grau. Vamos começar já. Aqui só o áudio. O áudio tá indo, mas o vídeo não. Sim. Não é vídeo, tá? É aula mesmo. Só o áudio mesmo. Só o áudio mesmo que tá indo. Mas vocês estão vendo o PowerPoint? Então, Não. ela com pessoas. Agora tem Professor, pública. eu tô vendo. Tá escrito o quê? Saúde pública. Eu tô vendo, tá escrito saúde pública. Não estou vendo. Agora sim. Tá, era só um minutinho que a gente pediu para entrar. Eu não tô vendo, não. Eu tirei mesmo. Professora, você tá me escutando? Outros. Funcionou aqui. Funcionou aqui. Isso pode demorar um pouco, tá? Bora lá. Agora desligue o microfone. Gente, então a nossa aula agora vai ser um pouquinho sobre saúde pública. Professor, pode desligar a câmera? Pode, agora quem quiser desligar a câmera pode desligar, ficar só com os microfones desligados. Tá bom, eu vou desligar porque dá pra me enxergar aqui, saúde pública, tá bom? Tá bom, então bora lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde pública. Tem que desligar os microfones, tá? Todo mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito em saúde coletiva. O meu não tá aparecendo. Hã? Ainda não está aparecendo? O meu também não aparece. No meu Deixa não. o professor grande e em cima tem tipo um negocinho, aperta ali que vai aparecer. Mas mesmo assim, também não. gente, mesmo assim, depois vocês vão ver lá no Apareceu para mim. direitinho, tá bom? Quando a gente fala de conceito em saúde coletiva, o que nós falamos disso? Nós falamos do processo saúde e doença. O que vem a ser o processo saúde e doença? Quando nós pensamos que a saúde ela é silenciosa doença, ela vem falar para vocês que geralmente a gente não percebe o que acontece com uma hipertensão, como ela chega, quando a gente fala de tudo isso. Quando nós falamos que a saúde ela é silenciosa, mas a doença ela é mais ainda. Então, na maior parte das vezes, identificamos só quando adoecemos, né? Quando está com febre, você está doente. Ai, está com a garganta doendo, está doente. Mas quando eu estou doente dentro, quando o meu coração está doente, né? Quando a outra parte não mostra nada, quando chega uma diabetes, né? E aí? O nosso corpo, ele mostra sinais para vocês, para o nosso paciente, né? Então, a gente tem que entender e montar uma estratégia de conhecer. Estou acordando muito à noite, mijando demais. Estou bebendo água muito à noite, por qual motivo? Né? Estou com insônia, não consigo dormir. Do nada eu acordo. Né? Então, estamos com tem alguma coisa que não está normal no meu organismo. Quando não está normal, eu preciso ir buscar uma ajuda. Né? E aí, nós vamos falar um pouquinho. Quais são? O que é isso?
Patologia. Patologia é a doença, né? E fisiologia. Fisiologia é como o coração funciona automaticamente, sem precisar, a fisiologia do coração, a fisiologia do nosso organismo. Só parei porque ele pediu gente para entrar, né? Como que acontece aí naturalmente? Respiro sem perceber, sem falar, vou respirar. Não, isso é a fisiologia, como funciona normalmente. E a patologia é quando adoece o coração, os rins, a bexiga, e aí sucessivamente. Então, a gente fala, né? E existem alguns fatores. O que vem a ser fator? De fator de risco, né? Que permite o homem viver. Ele precisa viver de alimento, de água, de... Professor, tem alguém que tá com o microfone ligado e tá dando microfonia, não tá dando para ouvir nada. Gente, precisa de microfone. Tá com um cachorro em casa. É a Tassiele. Então a gente fala, né, que a gente precisa do clima, precisa de uma habitação, de um trabalho, das tecnologias, das relações psicológicas e dos sociais. Então tudo isso eu preciso para sobreviver. Isso vai me ajudar, né? Então a gente fala, eu tenho que ter essa reflexão, para quê? Para o processo saúde-doença. O adoecimento ocorre de maneira desigual entre os indivíduos, as classes, o povo recebendo influência direta. Então, eu tenho um problema. Quando a gente fala que, quando eu estou entrando no processo saúde-doença, Berling, ele falava, né, que o ser humano, ele precisa de tudo isso, mas isso, alimento demais, água demais, ar demais, o clima fora, tudo isso pode me levar à doença. Se eu moro numa casa onde tem rato, onde tem bichos peçonhentos, eu tenho um problema. Se eu não tenho trabalho, eu não tenho como sobreviver, porque eu preciso do dinheiro, da tecnologia. Vou tomar água. Gente, desliga o microfone. A tecnologia, né, é importante, eu preciso da luz, para poder tomar um banho, aí, então, tudo isso é importante. Então, quando ele diz Bretas e Gambá, ele fala que tudo isso é importante. Aí nós falamos, a doença não pode ser compreendida apenas por meio de medições fisiopatológicas, fisiologia, com a patologia que se estende. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo desligar o microfone. Peraí, só um minutinho. Não tenho como. Jaciele, desliga seu microfone. Jaciele, desliga o microfone, Jaciele. Desliga o microfone dela. Só que eu tenho que sair do PowerPoint. Gente, é Tassiele ou Jaciele? Jaciele. Pronto, já desliguei. Então, quando a gente fala desse processo fisiopatológico, como eu estava falando antes, né, que estabelece o estado da doença, o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, de valores e sentimentos expressos pelo corpo. Então, o que o corpo adoece? Então, o corpo, quando a gente fala de fisiopatologia, eu estou falando de um órgão, de alguma coisa que está adoecido.
Então, quando ele adoece, eu tenho que cuidar dele, tá? Então, aí, só para vocês conhecerem um pouquinho. A saúde torna-se a capacidade que o ser humano tem de gastar, consumir a própria vida. Então, o que pode acontecer? Ao passar dos anos, vai ter os desgastes de tudo isso com ele. Então, é isso que a gente acaba falando, né? Que o corpo envelhece, o organismo também pode adoecer. É importante destacar que a vida não admite reversibilidade. Então, ele não consegue reverter, né, aquele quadro. Então, ele aceita só apenas reparações. Eu consigo ajudar aqui, eu consigo ajudar ali, fazer isso, fazer aquilo, tá? Fica doente, está reduzindo o poder de enfrentar outros agravos. Ele gasta seu seguro biológico, sem o qual não está vivo, não estaria vivo. Então, toda pessoa que adoece, ela vai ser cuidada. Lembrando que o medicamento pode ir lá fazer um problema em outro local. E aí, sucessivamente. Além dele ajudar, quando a gente pensa no ser humano sadio, eu penso no ser humano sem doença. Quando eu penso no ser humano que está doente, ele precisa de medicação, ele precisa de cuidados. Pode acontecer um outro problema? Pode, então temos que tomar alguns tipos de cuidado. Agora vamos conhecer um pouquinho a história da saúde, né? Nós temos que conhecer um pouquinho desse processo saúde-doença. Vamos pensar lá na antiguidade, no período antes de Cristo. Acreditava-se que a doença era um castigo dos deuses. Opa, então antes de Cristo, se você ficou doente é porque Deus te castigou, os deuses te castigou, né? Então, com a progressão da humanidade, a concepção de um Deus único, a doença passa a ser castigo de Deus. Deus está te castigando porque você não fez isso, deixou de fazer aquilo. Então, isso na antiguidade, no período antes de Cristo. Agora, na Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, desenvolve o tratado O Ares e os lugares aonde relaciona locais de moradia, águas, vento, com saúde e doença. Então, ele falava, aonde a pessoa mora, é um problema da moradia, ele pode ficar doente. A água está suja, tomou água também. Tomou vento, ficou doente. Então, tudo isso na era Hipócrates, ele entende isso. Tá? Muitos anos mais tarde, os homens passam a acreditar na teoria miasmática, aonde a doença é transmitida pela inspiração de gases animais. Olha aí, opa! Então, por os dejetos em decomposição. Essa teoria persiste até a descoberta importante da higiene das mãos, já por volta dos anos de 1850. Então, opa, legal, né? Lembrando de Florence, que vocês vão ter aí, estudar um pouquinho depois, mais para frente, sobre Florence, né? O lavar a mão é importante, o enterrar os seus cadáveres é importante, né? Porque os dejetos animais pode ter um problema. Então, aí, por volta, já lembra da importância da higiene das mãos, tá? Então, aí, fica aí para vocês poderem entender um pouquinho. Ok? Conceito de prevenção. O que vem a ser isso? O conceito é definido como uma ação antecipada, baseada no conhecimento histórico natural a fim do improvável. Então, quando eu penso no progresso posterior da doença, né, eu penso numa progressão. A lavagem de mãos, o tomar banho, o escovar os dentes, né? Opa, então já vem vindo aí um relacionamento melhor nas décadas mais para frente, né? Nas décadas aqui. Opa, a higiene é ótima. E hoje a gente pode pensar na higiene. Hoje nós estamos usando máscaras. Por quê? Prevenção. Estou prevenindo. Vou lavar as mãos. Por quê? Fica tudo na mão. Bactéria, na unha, né? E aí sucessivamente. Opa! Então a gente aí vai começar a pensar. E aí nós vamos pensar numa prevenção que apresenta em 3 fases. Qual é essas fases? A prevenção primária. Opa! A primária. Primária.
primeira vez, vamos pensar, ele é realizado no período pré-patogênese. Opa, pré-patogênese, antes de eu ter a doença. Então, eu vou cuidar antes, eu vou tratar antes. O conceito de promoção da saúde aparece em um dos níveis de prevenção primária. Promoção. Opa, então eu vou promover, eu vou pegar umas pessoas, vou colocar dentro da minha casa e vou orientar que a lavagem das mãos é importante. Que ele, quando for cozinhar, quando sair do banheiro, isso deveria estar automático, mas tem gente que não faz isso. Então, a gente tem que estar aí fazendo em níveis primário, que a gente chama a UBS como nível primário, para poder ensinar. Educação em saúde. Quando a gente fala de educar, opa, então eu consigo aí reduzir barreiras patogênicas, reduzir barreiras que não levem à doença com bactérias, e aí sucessivamente. O lavar a mão, tá? Então, um segundo nível de prevenção que a gente fala é a prevenção secundária. Também apresenta em 2 níveis. O primeiro, diagnóstico. Então, diagnostiquei que nós, auxiliar, técnico de enfermagem e enfermeiro, nós não fazemos diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o médico. O enfermeiro faz diagnóstico de enfermagem, que é diferente do diagnóstico médico. Tá? Então, quando eu trato a doença precocemente, se eu sei que uma pessoa está chegando no nível glicêmico alto, aonde dá, ele fazendo atividade física, ele cortando alguma coisa, fazendo uma dieta, ele consegue não ficar diabético, é importante. Aí o médico vai falar, olha, se você fizer tudo corretinho, a gente não precisa introduzir medicamento. Aí, nós temos que orientar o nosso paciente, porque o médico já instruiu, mandou pra gente vai instruir mais ele, tem que comer regradamente, tem que fazer atividade física, tira isso da sua alimentação, corta o doce, corta o refrigerante. Opa, eu estou ajudando ele, tá? Então, quando a gente pensa nesse diagnóstico, o tratamento precoce, como eu estava falando, né, aconteceu, quanto mais rápido eu trato, melhor é. Perfeito? E para não ter no futuro uma limitação de invalidez. E, por fim, a prevenção terciária, que diz respeito às ações de reabilitações. Né? Aí existe um monte de coisa, quando a gente já ficou doente, não cuidou, aí a gente vai só fazer reabilitação, tomar os medicamentos, fazer as ações que precisa e tudo aquilo. Então, eu não vou falar muito de doenças, eu vou falar mais sobre a saúde coletiva. Tá? Então, é o que nós vamos aprender um pouquinho. Mas nós precisamos conhecer esses 3 âmbitos. Ok? Então, aí, tudo que eu falei para vocês, a história natural, período patogênico, é a interação dos fatores. Quando o hospedeiro entra, né? Então, uma bactéria entrou. Aí ele entrou, o agente, né? E o meio ambiente. O hospedeiro, quem hospeda, o agente e o meio ambiente. Então, entrando na prevenção primária. Promoção da saúde, se eu falo, lava bem seus alimentos, né? Chega em casa, tem que lavar muito bem a salada, né? Tomate, tudo aquilo que a pessoa come, a maçã. Então, eu estou fazendo uma promoção de saúde. Eu estou ensinando, eu estou na atenção, na prevenção, aqui, na prevenção primária, né? Eu estou educando. Agora, quando já entra a patologia, não tem mais o que fazer. Aí eu tenho que fazer os diagnósticos, tratamento precoce, vamos ver os primeiros sintomas, a limitação dos danos, que tanto vai dar no período secundário como terciário. A doença mais avançada, a convalescência e a reabilitação. Então, tudo isso eu vou ter que trabalhar. Lembrando que nós vamos falar desta parte, olha. Desta parte, prevenção primária. Nós vamos trabalhar mais com promoção, com prevenção. Secundária,
vai entrar clínica médica, clínica cirúrgica, paciente crítico, e aí sucessivamente, nesses dois aqui. Nós vamos tratar mais disso aqui, ó. Como começa a história, como começa tudo isso, tá? Então, bora lá. Eu coloquei aqui para vocês. O que vem a ser uma prevenção primária? São medidas destinadas a desenvolver a saúde integral por uma proteção específica. Então, tudo que eu for fazer, eu vou ajudar o meu paciente, eu vou ajudar a ele integral, tá? Do homem contra os agentes patogênicos, aquilo que pode acometer ele, né? Então, vamos pensar na dengue. Foi mordido pela dengue, o que vai acontecer, né? Então, bora trabalhar com essas barreiras no meio ambiente, com essa promoção em saúde. O que vem ser essa promoção? Eu vou fazer educação em saúde, eu vou fazer grupos aonde eu vou orientar. Eu posso fazer grupo da terceira idade, eu posso fazer grupo de diabetes, grupo de planejamento familiar, grupo de aleitamento materno, grupo de hipertensão, grupo de N coisas eu posso ajudar. De adolescente, né? A mãe que não sabe ainda dar banho no filho. Então, tudo isso eu consigo fazer e ajudar. E, além de tudo, eu posso fazer um grupo de bom padrão de nutrição. Eu posso pegar e ajudar esse paciente. Então, converso com uma nutricionista, ela me passa lá o que pode ajudar, o que comer, como fazer essas refeições. Opa, eu estou educando para a pessoa não ficar doente. Então, isso é importante eu orientar, tá? Habitação adequada de acordo com os padrões de saneamento. Não adianta uma pessoa morar, eu sei que é difícil, mas eu tenho que falar. Uma pessoa morar em frente de um córrego que passa ali dejetos, um monte de coisa. Porque ele vai estar inalando, vai ter bichos que vai passar por ali, pode entrar dentro de casa, morder uma criança, né? Então, eu tenho que ter uma habitação adequada para poder não ter problemas. Então, olha quanta coisa acontece. Olha quanta coisa a gente vai ver que a gente pode ajudar. Recreação e condições de trabalho favoráveis. Eu tenho que trabalhar e tenho que ter recreação na minha vida. Eu tenho que descansar. Porque, se imagina só, tem uma mãe de casa, uma dona de casa que trabalha de segunda a domingo, fora, chega em casa à noite cansada, ainda tem que fazer comida para os seus filhos, para o seu marido, e aí sucessivamente. É um problema? É um problema sério. Né? É um problema sério. Então, tudo isso a gente tem que orientar. Né? Então, senhora, eu sei que a senhora precisa do seu salário, eu sei que a senhora precisa de sobreviver, mas a senhora também tem que ter um tempo de diversão. Atenção ao desenvolvimento da personalidade. Então, essa mãe, ela não tem orientação nenhuma, ela precisa, sim, participar aí para ajudar a desenvolver a personalidade do seu filho, né, para ajudar, mesmo ela, né, ela se cuidar, porque ela não está nem aí para a vida dela. Então, tudo isso, essa atenção no desenvolvimento, a personalidade, a ajudar a criança a desenvolver corretamente, tem gente que não sabe, né? E a prevenção à fadiga, tanto quanto possível. Falando de fadiga, a gente fala disso aqui, ó, infelizmente, a recreação, que muitas pessoas não têm. Saio de manhã para trabalhar, chego à noite em casa, cansado, tenho que estudar para ter uma vida melhor. Então, aqui, tudo isso a gente fala de prevenção, de prevenir. Eu estou prevenindo, então eu vou educar, eu vou fazer a promoção à saúde, eu vou orientar, eu vou ajudar aquela comunidade, eu vou ajudar aquela família. Tá? Então, quando a gente falamos de prevenção primária. E aí a gente fala de diagnóstico precoce, né? Quando a gente pensa aí nesse prognóstico e tratamento precoce, tem como finalidade evitar a contaminações por terceiros, curar ou estabilizar o processo evolutivo da doença. Então, assistência médica primária é importante, né? Eu tenho a UBS que eu preciso cuidar daquele paciente,
nessa UBS, ele vai ter toda a assistência primária, né? Eu consegui pedir para ela não comer aquele torresmo que ela come todo dia, aquela carne gordurosa, aquela carne mal cozida, mal frita, lavar bem. Opa, teve um problema, eu vou ter que mandar para assistência médica primária, lá para o clínico geral para resolver. O clínico geral, por sua vez, ele não conseguiu, ele precisou de uma ajuda do colega dele, que é especialista naquilo. Ele vai mandar para o ambulatório de especialidades, aonde vocês vão orientar, e a gente vai mandar eles lá para o pessoal marcar, o pessoal da regulação vai marcar para mandar ele para a especialidade, né? E aí também eu posso precisar de um trabalho de equipe multiprofissional, aonde eu tenho várias pessoas, né? Várias profissões, tipo um serviço social, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, e aí várias equipes, um auxiliar de enfermagem, um técnico, um médico, né? Então, essa equipe multiprofissional vai trabalhar para ajudar, né, este paciente como um todo. Então, é isso que a gente vai falar de um trabalho de equipe multiprofissional. Então, tenho vários profissionais envolvidos aonde vai ajudar esse paciente. Descoberta dos casos e levantamentos e exames seletivos. Então, vai descobrir o caso, né? O médico descobriu, junto com a equipe, e aí eles vão ver qual o recurso melhor. O uso de recurso laboratorial disponível. O que eu tenho lá na minha unidade básica, onde eu vou fazer os recursos de laboratórios, tipos de medicação, e aí sucessivamente. Não tenho dentro do meu local, tenho que mandar para outro canto. Também. Outra coisa importante, notificações dos casos. Então, caso de dengue, Covid, HIV, né, AIDS, hepatite B e C, e aí sucessivamente. Então, nós vamos fazer a notificação dos casos. Quais são isso? Nós vamos ver isso mais um pouquinho para frente. Mas nós temos que entender isso agora. Entender que um caso de dengue, eu tenho que mandar para o Ministério da Saúde, né? Eu tenho que primeiro mandar para o Estado, e o Estado manda para o Ministério da Saúde, e aí sucessivamente. E aí fazer exames dos contatos do comunicante. Quem é o comunicante? Aquelas pessoas que moram na casa. Tem o doente e tem os comunicantes, que são seus familiares ou aqueles que eles passaram e estiveram perto. Hoje está bem fácil de entender sobre a Covid. Se a pessoa está com Covid dentro de casa, todo mundo que mora dentro de casa tem que ficar 14 dias afastado. Eles viram comunicantes, tá? Só para vocês entenderem aí um pouquinho, mas assim, nós vamos ter essa aula a gente ainda continua falando. Proteção específica, né? O que eu preciso fazer para ajudar? Esquema de imunização. Eu vou dar as vacinas nos primeiros anos da infância. Qual o momento de tomar a vacina? Assim que nasce, né? O RN, ele já sai do hospital com as duas vacinas primeiro tomadas, que é a BCG e a hepatite, né? Então, eu consigo fazer o esquema, falar, agora só tem que ir para o posto para fazer tudo isso. A imunização de acordo com o tipo de exposição, né? Que exposição que está acontecendo? Foi pelo vírus, não tem vacina, foi pelo Covid, agora começou a vacina que ainda nem todo mundo. Então, olha aí, mais uma coisa. Outra proteção específica, quando a gente fala de higiene individual, o banho, né, a escovação e aí sucessivamente. Então, tudo isso eu vou trabalhar com o meu paciente, tá? Para ajudar. A manipulação adequada dos veículos de transmissão. Quem está sendo esse veículo? O alimento, a água, né? Então, tudo isso está vindo me mostrar para eu poder ver o que está acontecendo com aquele distrito, com aquele local que está tendo aí várias coisas. Controle adequado dos vetores, quando a gente fala de rato, de mosquito da dengue, e aí sucessivamente, né? Aqueles que estão ajudando também a disseminar a doença. Então, o que a gente vai fazer? Outro controle também que a gente vai trabalhar. Desinfecção concorrente e terminal quando necessário. Aí nós estamos falando de limpezas, né? Quando a gente está lá no centro cirúrgico,
qual que é a concorrente terminal, ou no próprio leito do paciente na clínica médica, na clínica cirúrgica, no pronto-socorro, e aí sucessivamente, né? Isolamento quando necessário, quando a pessoa tem uma tuberculose, eu tenho um quarto isolado, vou entrar com as máscaras, com tudo que for necessário, com minhas EPIs corretamente, né? Para não disseminar, para eu não ficar doente e não passar para os outros, né? Acabei de atender um paciente, vou lavar minhas mãos, né? Vou cuidar. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, tá? Quando a gente fala de uma prevenção secundária, então, logo que adoece, que seja detectado. Ficou doente, quanto mais rápido eu sei da doença, mais rápido será para eu poder ajudar esse paciente. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Nós estamos falando de prevenção, de prevenir. Então, tudo isso é importante. Quando a gente pensa na contenção da incapacidade, a limitação da incapacidade de prevenir ou retardar as consequências das moléstias, clínica avançada. Então, doutor, está acontecendo isso com o paciente, ele fez todo o tratamento, olha, agora você oriente ele a não ter mais doenças, né? Aquela doença não dar mais aí outro tipo de doença, ou avançar nessa doença, tratar corretamente, dar o medicamento, orientar a tomar o medicamento corretamente, tudo isso vai ajudar o meu paciente. Tá? Tratamento adequado para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações. Então, tratando adequadamente esse paciente, eu não vou ter problemas futuros. Então, eu estou ajudando agora esse paciente, neste momento. Olha, não adianta, veio aqui, pegou o antibiótico. Não adianta, amanhã a febre do seu filho não vai baixar. Aí volta para o pronto-socorro porque a febre não abaixou. O antibiótico demora 3 dias para fazer efeito. Então, é essa orientação que é importante o meu paciente saber. É importante eu orientar ele. Né? Porque ele entendendo isso, 3 dias é normal. O médico já prescreveu o medicamento da febre. Então, é essa a importância que eu tenho que orientar o meu paciente. Tá? Promover por meios para conter a invalidez e evitar a morte. Então, por mais que eu tente ajudar o meu paciente, mostrar para ele, né, para ele não ficar inválido e também não morrer. Mas tudo que a gente faz, se ele evoluir para um óbito, não tem muito o que fazer. Mas a gente vai evitar todos os meios que o médico prover aí, que fala, olha, vai fazendo isso, a gente vai orientando, e aí sucessivamente. Então, é essa a importância da gente ajudar esse paciente. Depois que passou lá pela gente, pela atenção primária, não adiantou, porque ele não fez corretamente, ele automaticamente está entrando para prevenção terciária, quando houver instalação de sequela ou invalidez. Né? Ele já saiu da secundária e está entrando aí na terciária. Aí, ó, o que fala na terciária? Reabilitação. É a prevenção da incapacidade total ou parcial desse paciente, depois que alterações anatômicas e fisiológicas estão mais ou menos estabelecidas. Então, eu vou estabelecer ele, né, fisiologicamente, eu vou deixar ele bem, vou tratar dele, mas ele vai ter que fazer reabilitação. Um atropelamento, um monte de coisa, ele vai ter que fazer reabilitação. Reeducação e treinamento, visando a possibilidade de utilização máximas das capacidades restantes. Então, aquilo que ele teve um AVCI, um AVCH, né, um acidente vascular hemorrágico, um acidente vascular isquêmico, né, com sequelas, a gente vai fazer reabilitação. Vamos reeducar treinando ele, visando de possibilitar a utilização máxima da capacidade que sobrou. Então, olha, vamos lá, vamos trabalhar essa mão, levantar aí, eu sei que a senhora não consegue. No começo eu vou ajudando, a senhora segura com essa mão, vai levantando, vamos fazer exercício, vamos ajudar. Né? Educação do público e da indústria, no sentido de dar emprego aos reabilitados. Então, nós temos muita gente aí que aí não compete a gente, né? De dar emprego para aquela pessoa que está reabilitado.
né? O que eu posso usar ele? Como que eu posso usar? Aqui no Brasil, a gente não tem muito disso, mas lá fora tem. Eu vou guardar dinheiro para minha velhice. Muitos idosos em outros locais do mundo, eles guardam dinheiro para sua velhice, para ir para casa de repouso, né? Ou para um asilo. Mas eles já têm o dinheiro, eles mesmos pagam. Aqui no Brasil, não. Ai, meu Deus, não pode. Né? É cultura. E colocação seletiva, né? Introduzir esse paciente dentro de casa, introduzir esse paciente no leito familiar, porque se ele ficou com sequela, começa a babar, o familiar vai falar, ai, meu Deus, ai, não vou comer perto do tio porque ele baba. Ou o neto, ou isso sucessivamente. Então, nós temos um problema sério, né? Então, a gente tem que mostrar essa realidade, que eu não tenho que deixar ele no quartinho lá no fundo, eu tenho que ajudar ele a trabalhar tudo isso. Ela é bem curta, tá? Para a gente poder visualizar. A candidíase oral, a vermelhidão, eu já sei o que foi aqui, que tem aqui um... É assim que eu vou mandar para vocês, tá? Aí vocês acabam escutando tudo isso que eu vou falar com vocês. É que esse ficou. Esse aqui. Isso. As ações de enfermagem. Quem faz ações da enfermagem somos nós, o auxiliar, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Então, essas ações nos diferentes níveis de prevenção. A ação de enfermagem deve ser em todos os níveis de prevenção. Mas falando um pouquinho do nível primário, nós falamos da prevenção, que é aquele prestado pelos centros de saúde, as atuais UBS. Então, eu trabalho na UBS, então eu vou fazer a atenção primária. Eu vou orientar, perfeito? Mas que deve ser prestado dentro da área da promoção da saúde e proteção específica. Então, eu vou ajudar ele neste momento. Ó, se o senhor continuar desse jeito, o senhor vai acabar ficando doente. Então, eu vou prevenir, eu vou mostrar, eu vou fazer prevenção deste paciente, né? Mas aí eu tenho a minha OBS que vai ajudar nisso. Tipos de assistência de acordo com o nível de prevenção. Em cada um eu vou utilizar um plano de elaboração. Então, eu vou ajudar de um jeito. Aí, no terciário, no secundário, e aí sucessivamente. É isso que a gente tem que conhecer. As ações de enfermagem que nós vamos usar mais nos níveis primários. Perfeito? Vamos pensar no nível primário. Melhoria das condições do meio físico e psicossocial, habitação, orçamento, alimentação, educação, funcionamento de aparelhos e órgãos, vida afetiva, social, asseio corporal, sono, repouso, exercício, recreação, controle de saúde, etc. Então, a gente tem tudo isso que a atenção primária visa em ajudar habitação, né? Ó, onde o senhor mora? Qual tipo de moradia? Lá tem água, tem luz, como vocês comem? Quantas refeições faz? Parece que é uma invasão, mas não é. É o que nós vamos ajudar, né? O orçamento, qual o orçamento da família? Já falei. A alimentação também. A educação, quantas pessoas estudou até que série, né? Usa algum tipo de aparelhos, né, para os órgãos vitais, né? Como que é a vida afetiva? Está casado, está solteiro? Quantas vezes aí se relaciona com o seu marido, né? O social, a vida social, você sai, né? O asseio corporal, toma banho todo dia, escova os dentes, como é seu sono, dorme o dia inteiro, e aí sucessivamente. Repouso, faz exercício físico, recreação. Quantas vezes você vai para a UBS? Então é tudo isso que a gente vai visualizar. E vamos trabalhar com isso. Com aqui que está dando errado, eu vou tentar ajudar esse meu munícipe, ou esse meu paciente. A utilização dos recursos sociossanitários da comunidade, né? A água encanada, o esgoto, eu uso a pracinha, né? E aí sucessivamente. Então, os recursos que a comunidade aí traz para mim. A rua está asfaltada, está cheia de buraco, tudo isso aborrece as pessoas, né? Prevenção de doença, acidentes específicos da idade, sexo, ocupação e estado fisiológico. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Tudo isso eu tenho que ver. E mostrar a necessidade de tudo isso. Tá? Então, nós falamos da atenção primária. Secundária,
utilização de recursos sociosanitários da comunidade para detecção precoce e o pronto atendimento e controle das enfermidades. Então, eu vou usar esse recurso sanitário onde a comunidade me passa. Então, eu tenho uma OBS, eu tenho um ambulatório de especialidades, eu tenho um PS. Qual é o momento de eu ir no PS? Qual é o momento de eu ir na OBS? Eu preciso da OBS quando eu tenho uma atenção primária. Secundária, eu preciso aí de um AMA, né? Nesse momento. E aí, não dando jeito, o AMA hoje direciona para um ponto-socorro, né? E aí, sucessivamente. Colaborar nos tratamentos clínicos, eu tenho que educar, dar medicamento, falar, o senhor precisa tomar esse medicamento no horário correto, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, e aí sucessivamente, porque senão meu trabalho vai por água abaixo, o trabalho do médico vai por água abaixo, tá? Adequação e melhoria das condições do meio físico, né? Aonde ele mora está um problema, professor? É um problema. Como que eu vou tirar aquela família dali, sendo que ele não tem recursos? A gente vai orientar. A gente não vai obrigar a ninguém. Nós vamos orientar. O psico, como está o psico dele? O social dele? Porque o psico, ele diz tudo. Percebe, uma pessoa, ela vive doente bastante tempo, mas quando ela sabe que tem câncer, ela morre daqui a 3 meses. Porque ela somatiza aquilo na cabeça, ela coloca na cabeça e é horrível. Então, nós temos um problema sério. Tá? Então, é mostrar que o psicológico dele pode ajudar muito ele para evitar novos problemas. Prevenção de sequelas físicas e psicossociais. Vai cair dentro de casa, tem que acender a luz, mora em 2 andares, toma cuidado com a escada. Então, tudo isso eu tenho que trabalhar com o meu paciente. E aí, quando a gente precisar da terciária, utilização de recursos sociosanitários da comunidade para reabilitação, lembrando de tudo isso, colaborar nas reabilitações, né? Se eu precisar aí de fisioterapeuta, de um monte de coisa, eu preciso de uma colaboração. Sabendo que eu sei que vocês vão perguntar para mim, que está uma escassez, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu entendo todos vocês. Só que assim, a máquina hoje está pesada. E aí nós temos um problema. Tá? A adequação na melhoria das condições de meio físico e psicossocial para evitar novos problemas. A mesma coisa que acontece na secundária. E adaptação e reorganização das condições de vida de acordo com as sequelas. Eu vou ter que adequar a casa, adequar a família, sucessivamente aí, com este paciente. Professor, você vai mandar esse PowerPoint? Vou mandar esse PowerPoint. Atenção primária em saúde. Não deve ser confundido com níveis de prevenção. A atenção é a divisão dos equipamentos da saúde em relação à sua complexidade, a resolutivas em maior ou menor intensidade. 1. Área primária, UBS, EPS. 2. Área secundária, Centro de Diagnóstico e Ambulatório de Especialidades. Área terciária, Hospitais Gerais. Área quaternária, Hospitais Universitários e Hospitais Especializados. Aqui é atenção em saúde, mas a gente não deve pensar em prevenção. Nós estamos pensando aqui num contexto geral, aonde eu consigo entender aonde cada um vai passar. Perfeito? Já tem um caso. Oi, alguém falou? Bora lá. Essa divisão ocorreu depois da 7ª Conferência Internacional em 1978, aonde surgiu o termo atenção primária em saúde, ou seja, se transforma o posto de saúde em PANS, e em PANS em UBS, que é a tecnologia relativa e simplificada, capacitando atender 65% dos problemas da população, sendo a única porta de entrada do sistema. Então, eu tenho uma UBS, aonde me ajuda aí, antes de acontecer, eu vou prevenir. Então, é essa a importância que eu tenho que entender. De ir na UBS, de fazer o meu acompanhamento.
porque depois que eu caí no centro de diagnóstico e ambulatório de especialidade, é porque eu estou com problema. Chegando na área terciária, hospitais gerais, meu problema se agravou. Entrando na quaternária, eu estou sendo estudado, né? Hospital de especialidades. Aí é um problema seríssimo. Então, no caso... Peraí, só um minuto, deixa eu tirar esse aqui, porque eu acabei não tirando. E aí, a gente mostra para vocês essa parte. Vocês terão uma atividade, que é uma pesquisa sobre o quadro sanitário e transições epidemiológicas no Brasil. Entregar na terceira aula, valendo um ponto. Enviar para o e-mail everaldo.vasconcelos@essa.g12.br. Sei que agora pode começar aí as perguntas. Estou aqui aberto para as perguntas de vocês. É bastante coisa, eu imagino, né? Professor, você falou um monte de coisa, né? Um monte de novidades que eu não conhecia. Eu não sabia o que era uma atenção primária, secundária e terciária. No final, você veio com quaternária, né? Então, é bastante coisa. Mas o que eu tenho que lembrar é da atenção primária, a prevenção. Eu quero prevenir o acontecimento. Entenderam? Então, é isso que eu tenho que pensar. Pode falar, quem ia perguntar. Pode, por favor, voltar na página da atividade para eu tirar uma foto? Posso, meu bem? Espera só um minutinho. Aí eu vou ter que apresentar. Eu vou mandar o PowerPoint no grupo da gente, tá? Tira uma foto e manda lá no grupo. Professor, a provinha é sobre as doenças, as patologias? Não entendi. Pode tirar? Já tirou a foto? Não entendi. Quem perguntou se a... Ah, tá. Já chegou lá no grupo. Já vi. Nós vamos ter prova. Se a prova vai ser de doença, ela perguntou. Não, a gente não vai ter prova agora. Nossa atividade, nós vamos falar aí um pouquinho sobre quadro sanitário e transições epidemiológicas no Brasil. Então, eu quero que vocês entendam, pode usar a apostila, pode pesquisar, e eu sei que eu vou receber aí, para entregar na terceira aula. Quando vai ser na terceira aula? Na quarta-feira. Ou pode entregar até sexta-feira da semana que vem. Perfeito? Até sexta-feira, para a gente poder. Então, fazer uma pesquisa sobre esse tema. Professor. Oi. Na segunda-feira vai ter aula, então, é isso? Segunda e quarta. E sexta. Tá, e aí, certo. E o prazo máximo é para quarta-feira? Pode entregar na sexta. Na sexta? Até sexta eu espero. Ah, tá. Entendi. Tá bom. E aí, todas essas aulas serão com o senhor sabe me dizer? Só comigo agora. Eu sou professor de vocês. Ah, sim. Não, sim. Não é isso. Eu achei que Vai ia passar tudo pelo alternar. WhatsApp, né? Eu só perguntei porque eu achei que fosse alternar, tá bom? É só essa dúvida mesmo. Como vai ser a minha aula, primeiro eu falo tudo sobre saúde pública, depois começa vírus, essas coisas. A aula que eu dei antes para outra turma. Ah, sim. Não, perfeito, perfeito. É só para ter uma noção se ia ter outra matéria, né? Vai ser todas suas, tá ótimo. Obrigada. Professor, e os livros didáticos? Não tem previsão, né? Não sei, mas eu vou ajudar vocês. Eu vou colocar hoje no nosso grupo o apostila. Pode ser em Word, pode ser em Word, digitado, sem problema algum. Eu vou mandar para vocês hoje a apostila que eu tenho em PDF, eu vou mandar para vocês, mas depois vocês conseguem retirar ela depois que estiver pronta lá na escola, perfeito? E dá para vocês pesquisar
Na apostila também tem, dá para vocês pesquisar. E na apostila tem uma atividade. Eu vou mandar tudo isso para vocês. Perfeito? A apostila vai ajudar bastante. Sim, muito. Vocês podem acompanhar junto comigo. Eu vi que alguém colocou a mão. Eu tenho uma dúvida, porque eu acabei de chegar em casa, estava no ônibus, eu não ouvi muito bem sobre a aula. Mas a atividade que o senhor pediu vai ser sobre a aula em geral ou tem uma parte específica? É uma parte específica que eu estou pedindo para vocês, mas eu vou mandar o PowerPoint e vocês vão ver. Atividade, que é uma pesquisa sobre o quadro sanitário e as transições epidemiológicas no Brasil. Aí, onde vai entregar, vai ser no meu e-mail, que é everaldo.vasconce@essa.g12.br. Tá? Vocês podem enviar até sexta-feira. Professor. Oi. Então, a gente vai ler, fazer essa atividade, ler e resumir essa questão, é isso? Perfeito, isso mesmo. Ok. Não é para mandar cópia e cola, não. Quero saber o que vocês entenderam. Ok. Tá? Não precisa mandar um livro, porque livro eu tenho. Não é? Tá? Porque eu sei ótimo, professor. 35 páginas. Gente, pelo amor de Deus. Professor, sabe me dizer que lá no escola eles já têm previsão para quando vai entregar as apostilas? Não sei, eu vou mandar hoje pelo PowerPoint. Hoje eu já vou mandar para os 2 grupos, tá? Ô, professor, essa apostila não é a que tem no site dessa? Eu acho que é também, vocês têm, né? A gente tem. É a mesma. Tá? Então, quem já tem, coloca em PDF ali nos grupos. Outra coisa, gente, vamos... Professor. Oi. É para fazer uma pesquisa sobre? A pesquisa é sobre quadro sanitário e transições epidemiológicas no Brasil. Mas eu vou mandar no PowerPoint, tem esse tema. Não se preocupem. Tá? Sempre no meu PowerPoint. Tá bom, então. Obrigado. Sempre no meu PowerPoint vai ter, se eu der atividade, se eu der qualquer coisa, sempre nos últimos slides vai ter. Tá bom? Para vocês... Professor, Oi, Xane. você pode mandar lá no grupo sobre o que é a atividade, o resumo certinho, que eu tô meio perdida. Eu vou mandar, meu bem. Eu vou mandar ainda hoje. Ah, tá bom, então. Obrigada, hein? De nada. Uma coisa importante. Eu quero conversar com vocês. Professor, as aulas online vai ser sempre por essa plataforma? Vai ser sempre nessa plataforma.